Olá, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro. Na aula de hoje nós vamos resolver a questão número 105 do Enem 2021, reaplicação caderno amarelo. Essa questão é sobre separação de misturas, então bora para a leitura do enunciado. Para demonstrar os processos físicos de separação de componentes em misturas complexas, um professor de Química apresentou para seus alunos uma mistura de limalha de ferro, areia, cloreto de sódio, bolinhas de isopor e grãos de feijão. Os componentes foram separados em etapas na seguinte ordem. Então tem um quadrinho aí. Então, grãos de feijão foi separado por catação, limalha de ferro, imantação, bolinha de isopor por flutuação, areia por filtração e cloreto de sódio por evaporação. E o comando da questão é: em qual etapa foi necessário adicionar água para dar sequência às separações? Então essa questão exige que você conheça esses processos de separação de misturas e conheça um pouco também da natureza desses sólidos aqui. São 5 sólidos. Eu vou representar eles por cores diferentes. E aí, nessa mistura desses 5 sólidos, a primeira coisa feita é a catação dos grãos de feijão. O que é catação? É literalmente catar, é pegar os grãos de feijão manualmente, um por um, né? Então, nesse processo você consegue fazer isso, porque o grão de feijão tem um tamanho, né, considerável em relação aos outros. E aí, você vai sumir com os verdinhos, catando um por um. Em seguida, é feita a imantação para separar a limalha de ferro. Então, depois de catados os verdinhos, você chega aqui com um ímã e o ferro é atraído por ímãs, você vai conseguir separar, atrair os ferros, ficando somente com bolinha de isopor, areia e cloreto de sódio. Cloreto de sódio que é o famigerado sal de cozinha. Os pretinhos, né, os ferros vêm para cá e a gente fica com essa mistura. Na separação da bolinha de isopor foi usada a flotação. E aí você tem que saber o que é a flotação. A flotação é a separação de misturas que leva em conta a densidade desses sólidos em um líquido. Então você vai colocar um líquido numa mistura de sólidos. Um ou mais desses sólidos vai afundar porque é mais denso do que o líquido. Um ou mais desses sólidos vai flutuar porque é menos denso do que o líquido. Claro que não pode ser solúvel, né? E é o que acontece aqui. Então nessa mistura restante, que você tem bolinha de isopor, areia e o cloreto de sódio, você vai acrescentar água para fazer a flotação. Quando você colocar essa mistura aqui e adicionar água, o que vai acontecer? O cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, ele é solúvel em água. Então, se você agitar, ele vai ficar dissolvido na água. A areia, ela não é solúvel em água e é mais densa do que a água, então ela vai para o fundo. E o isopor também não é solúvel em água, mas é menos denso do que a água, então ele vai ficar para cima. E você consegue retirar esse isopor que está em cima por flotação, porque ele flutua na água. Então, depois de adicionada a água, você vai ter uma coisa mais ou menos assim, com o isopor aqui em cima, a areia aqui embaixo, insolúvel, e o cloreto de sódio dissolvido, sal de cozinha. Aí você realiza a flotação, você retira, né, a flotação, essa separação por diferença de densidade. Depois você vai ter uma mistura de água, areia insolúvel no fundo e sal dissolvido na água, você faz uma filtração. Então no filtro vai ficar retido só a areia e no recipiente você vai ter água com sal dissolvido. Depois de deixar essa água ir para o estado gasoso lentamente, você vai ter aqui o sal de cozinha. Então a etapa em que se é necessário adicionar água é a etapa da flotação para separar a bolinha de isopor. E o processo de flotação é esse, é uma adição de um líquido de densidade intermediária entre os sólidos que você quer separar, de uma forma que um desses sólidos vai para o fundo, o outro sólido flutua, e aí você consegue separar por flotação. Essa é a flotação.